dupla hemiplegia é um prejuízo motor assimétrico, o qual atinge os 4 membros, sendo mais predominante nos membros superiores. Sendo importante ressaltar que a associação com retardo mental, com epilepsia e também com a microcefalia não é incomum nestes casos. As principais causas são lesões cerebrais, como hemorragia, congestão ou embolia, sintoma ou consequência de uma aterosclerose, acidente vascular cerebral, meningite ou doenças que atinjam e comprometam o sistema nervoso central e também recorrente de uma paralisia cerebral. Então, em questão do diagnóstico, ele pode ser resolvido através de dois tipos de diagnóstico, que é o diagnóstico clínico e o diagnóstico diferencial. O diagnóstico clínico vai participar da questão dos exames complementares, que nesse caso mais indicado é a ressonância magnética, que, por exemplo, se o paciente for recorrente de uma paralisia cerebral, é importante que sejam indicados algumas possíveis doenças subjacentes da paralisia. E o diagnóstico diferencial ele vai se basear na anamnese e no exame físico. Em questão do diagnóstico para lactentes, ele já se torna um pouco mais complicado e mais difícil, devido a questões de que a avaliação física ela também observa bastante os comprometimentos motores. Então, o exame físico ele vai avaliar principalmente os atrasos motores. Nesse caso, alguns deles podem estar relacionados com a posição da cabeça, o fato de sentar, andar, agarrar objetos, observação da face, da mímica, do controle também do seu próprio corpo, percepção, tônus muscular, entre outros. Será fazer parte da observação e ver em que fase essa criança ela já está amadurecida em relação à sua idade. Então, vai ser possível observar realmente se há algum tipo de atraso ou não. Pronto. Em questão dos sinais agora que podem ser avaliados nessas pessoas que possuem dupla hemiplegia, podemos citar sinais que apresentam-se ao lado direito e ao lado esquerdo do corpo. Lembrando que, se a hemiplegia for do lado esquerdo, os déficits que essa pessoa vai apresentar será do lado direito. Se a hemiplegia for ao lado direito, os déficits vão ser apresentados no lado esquerdo do corpo. Então, a lesão cerebral que acomete o lado direito do corpo, o paciente pode apresentar dificuldade em se orientar em relação ao ambiente, falta de cuidado com o lado esquerdo do corpo, a pessoa não consegue se vestir iniciando pelo lado afetado e dificuldade com números e realização de contas. Já em questão da lesão cerebral ao lado esquerdo do corpo, ela pode apresentar sinais de não consegue reconhecer símbolos numéricos como o de soma, subtração, o símbolo do igual, esse tipo de símbolo. Dificuldade de distinguir o lado esquerdo do direito, dificuldade de se lembrar o que ia fazer e também dificuldade de planejar e executar tarefas. Avaliação fisioterapêutica. O paciente será avaliado de forma global através da anamnese, da observação clínica, do exame físico, dos testes especiais, dos reflexos da palpação e de exames de diagnóstico por imagens, sendo um processo contínuo de coleta e organização de informações. Na observação clínica, a criança será observada em repouso e em movimento de diferentes posturas, e sua interação com o ambiente, a comunicação e sua resposta sociocognitiva. É importante avaliar também os aspectos de comportamento, como é o estado de alerta dessa criança, a apatia, irritabilidade, aspectos de comunicação, como a criança interage com os pais, se a comunicação ocorre através de gestos ou de sons, apontando com as mãos ou com os dedos, se usa palavras, aspectos da compreensão, o que a criança aparenta compreender, aspectos da postura, em qual posição prefere ficar, se assume essa postura sozinha ou com ajuda, aspectos do controle postural e alinhamento, o quanto de suporte a criança precisa para a estabilização da postura, se descarrega mais peso em uma parte do corpo, se fica desalinhado para se manter estável. Nos aspectos sensoriais,
É observado a visão, a audição, tato e percepção de cheiros e temperatura da criança. Na forma de locomoção, observar como a criança é carregada, se usa cadeira de rodas, como rola, rasteja ou engatinha. No exame físico, os métodos de avaliação utilizados serão os testes específicos de funcionalidade, testes musculares, a escala de avaliação do tônus muscular, os testes de reflexos de reação de proteção, equilíbrio e endireitamento. Será utilizado o sistema de classificação da função motora grossa, da avaliação do equilíbrio estático e dinâmico, a avaliação da coordenação motora, a avaliação da sensibilidade superficial e profunda, a avaliação das posturas e transferências, a avaliação da marcha, se a criança faz uso de órtex ou dispositivos auxiliares de locomoção, e a avaliação das atividades de vida diária. Já na avaliação de capacidades funcionais, será utilizado o PED. É um questionário que avalia o desempenho funcional de crianças entre 6 meses e 7 anos e meio em atividades relevantes de sua vida diária. É aplicado à entrevista estruturada com os pais ou responsáveis pela criança em áreas do desempenho funcional, autocuidado, mobilidade e função social, para que possam informar sobre seu desempenho funcional em atividades da rotina diária. É dividido em 3 partes. Parte 1, habilidades funcionais. Parte 2, assistência do cuidador. E parte 3, modificações do ambiente. Quanto maior o score, melhor o desempenho nas habilidades funcionais e maior a independência da criança em relação ao cuidador nas atividades de vida diária. No final da avaliação, teremos o diagnóstico cinético-funcional e será estabelecidos os objetivos e metas do tratamento a curto, médio e a longo prazo, revendo e reavaliando conforme a progressão e evolução do quadro clínico do paciente. Então, eu vou falar de forma breve sobre o tratamento fisioterapêutico. Não foi um assunto fácil de encontrar o tratamento dessa patologia, que é a dupla hemiplegia, mas as pesquisas que eu fiz e o que eu consegui encontrar falavam, em sua maioria, que o tratamento nesses pacientes que possuem essa patologia bem complexa é mais com o intuito de fazer ali, de promover a eles uma melhor qualidade de vida, já que eles apresentam diversas limitações, né? E isso, com certeza, influencia na qualidade de vida desse paciente e no cuidador dele também. Então, o fisioterapeuta ele vai ali atuar, certo? Tentando propor àquele paciente um nível de independência. Claro que respeitando a individualidade de cada caso. Existem casos em que o paciente ele não vai ter ali um avanço, certo? Mas vai ter ali a manutenção da qualidade de vida dele e já é um ganho, já é importante. E existem pacientes que vai conseguir sim ter um ganho. Então, entre as pesquisas, alguns artigos eles mencionavam que era importante tanto o acompanhamento fisioterapêutico como a intervenção também do terapeuta ocupacional, em questão da reabilitação desses pacientes. Entre os estudos, um estudo ele relatou que as crianças que eram submetidas aos tratamentos fisioterapêuticos de maneira intensiva, ou seja, 4 vezes, né, o tratamento era ali realizado 4 vezes na semana e intercalado juntamente com um período de repouso apropriado, essas crianças elas apresentaram um avanço quanto ao ganho do seu controle motor. E dessa forma, mostra o quanto é importante tanto a intensidade da intervenção
quanto também o repouso, né? O tempo de repouso que tem ali para o corpo e para o cérebro reagir aos estímulos que foram feitos de maneira externa. Bom, tanto o fisioterapeuta quanto os componentes da equipe de reabilitação, eles não vão ter apenas o contato direto só com o paciente, mas também com os seus cuidadores. E eu digo de uma forma aqui, orientando eles a realizar transferências desse paciente que tem aí as suas limitações de não poder se locomover sozinho, quando tem esse grau de incapacidade mais severo, que não consegue realizar, não consegue ganhar, nenhum grau de independência, apenas a manutenção da qualidade de vida. Então, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, eles vão ali orientar, mostrar o que deve ser feito, o que pode ser feito, e também orientações a respeito de alongamentos, mobilizações. Eu vou falar um pouco sobre um relato de caso. Nesse relato, uma criança de 15 meses, ela teve um diagnóstico clínico de paralisia cerebral. E o seu diagnóstico fisioterapêutico foi de hemiparesia à esquerda e retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. Essa criança, ela passou pelo teste do pezinho, com poucos dias de nascida, de vida, e também foi realizada uma avaliação breve para diagnosticar se havia alguma possível alteração motora nela. E na intervenção fisioterapêutica, no primeiro mês, ela não apresentou alterações motoras e com os 3 meses ela já conseguia sustentar a cabeça e ela sentava com apoio. Com 4 meses ela ainda não engateava e ela nem se arrastava. E quando ela chegou à fase de 4 meses e meio, ela já conseguia se sentar sozinha e com 5 meses ela começou a rolar. E ela foi encaminhada à clínica de fisioterapia com um pouco mais de 1 ano de idade, onde além dela receber o atendimento fisioterapêutico, ela também passou por uma equipe multi de outros profissionais. Quanto à avaliação motora, essa criança ela apresentou um bom controle da cervical e apoio do antebraço. Ela consegue realizar sozinho as mudanças de decúbito, como rolar para lateral, direita e esquerda, pronação, supinação. Ela inicia o arrastar com o hemicorpo direito e vai puxando pelo esquerdo. Ela ainda não engatia e ela fica de pé com o apoio e a ameaça de alguns passos. Essa criança ela também apresenta a flexão de membro superior esquerdo, com a mão fechada, e membro inferior estendido com os dedos em garra. Quanto aos reflexos, até o momento ainda não é presente. Ausências de reflexo e equilíbrios são bem diminuídos. Ela não tem tanto equilíbrio como uma criança normal. E quanto aos padrões posturais, apresenta déficits de equilíbrio dinâmico na posição sentada e principalmente o lado esquerdo, que se mantém na posição sentada, jogando sempre o peso do corpo para o lado direito e com adução e flexão dos membros. Ela também ela não se mantém na posição de Buda. Já na posição de borboleta ela tem um equilíbrio melhor. E quanto à reação de proteção dela, ela na posição sentada ela possui mais para o lado direito, iniciando para o lado esquerdo. E ela apresenta hipertonia quanto ao tônus muscular, discreta na parte esquerda. E quanto às retrações, ela apresenta retrações de iscos tibiais, adutores e rotadores internos de quadris, gastrocnêmio e flexores de punho. E ela não apresenta deformidades, e quanto à coordenação dela, até o momento é precária, tanto a coordenação motora grossa como a fina.